Como é que é? Deus chamou Moisés para libertar o povo e quis matar ele antes de chegar lá? Não. A outra interpretação que o hebraico revela. Vem ver. Hoje eu quero compartilhar contigo a história de uma mulher extraordinária, que poucos falam dela, Zípora. E nós temos uma história muito intrigante. E a nossa história intrigante começa mesmo no verso 24, que quando diz assim, no capítulo 4 de Êxodo, verso 24. E aconteceu que a caminho, em uma estalagem, eles estavam próximos do Egito, né? Eles estavam num lugar onde viajantes se hospedavam. Já dava para ver o Egito. Nós lemos até aqui que Moisés, ele pede muitas vezes para Deus, para que não seja ele o enviado. Ele não se sente capaz, né? Ele se diz pesado de língua, e aí Deus diz: calma, Moisés, eu vou colocar teu irmão para falar por você. E aí, assim, é uma coisa difícil, né, de Moisés encarar, enfrentar, e aqui eles estão próximos. E uma interpretação para essa passagem assim, como é uma passagem onde não muita coisa é explicitada, a gente pode buscar as diferentes possibilidades e ver se elas se alinham com a sistemática bíblica. E eu vou te oferecer uma hoje maravilhosa. Fica aqui. Essa aqui é uma ferramenta maravilhosa, uma Bíblia interlinear, Hebraico Pro, que tem embutido o dicionário e é acessível diretamente pela internet, né? E a gente tem aqui, mesmo quem não seja fluente em hebraico como eu, mas que já entende um pouquinho por conhecer algumas palavras, por conhecer as letras e também usar as ferramentas disponíveis, nós conseguimos ser manejadores diretos do texto, né? Não dependendo simplesmente de intérpretes, como é o que oferece a tradução aqui, tá? Então, Vaierri, e aconteceu, Vaderek, Derek é caminho, né? No caminho, Bamalon, que é a hospedaria, vai Feguecherro, que eles estão dando até a própria pronúncia, né? Aqui é encontrar Yod Revavirre, que Yod Revavirre encontrou a ele, Ru, né? A ele, né? E aí nós temos as duas palavras cruciais que nós precisamos discernir. Aqui Mem Yod Tav Mut, é a palavra para morte. Hamutu, né? Matar. Né? Eu vou mostrar para vocês isso aqui no dicionário aqui dessa ferramenta, tá? Mas aqui é matar. E a questão principal é o que significa essa palavra aqui. Vav Yod Bet Kuf Shin Vaiebakesh, com Bet, né? Porque o Bet pode ter som de V também, mas a letra é um Bet, que o Massoreta aqui diz que nessa palavra tem som de Vet. Então, vamos ver qual é o significado desta palavra, para ver se temos alguma outra alternativa do que está sendo expresso aqui para nós. Qual é a mensagem? E aqui eles nos dão a ferramenta, né? Este é o verbo bakesh, né? Bet kuf shin, conjugado no futuro, terceira pessoa masculino singular, e o verbo é esse aqui, né? E o que significa bakesh ou bikesh, como ele está colocando aqui para a pronúncia? Pedir, requerer, procurar, buscar, desejar, querer, pretender. Então alguém pediu a morte. Quem pediu a morte? Isso é uma questão a ser respondida. Quem pediu a morte? Será que foi Yod Re Vav Re que pediu a morte? A maioria dos intérpretes rabinos
dizem que sim. E aí eles inserem a figura de um anjo, né? Porque Yod-Heh-Vav-Heh não precisaria pedir a ninguém, ele mesmo teria esse poder. Mas como ele usa um anjo, um mensageiro da morte, na saída lá do Egito, né? Que na Pessah, eles dizem, esse aqui ele pediu a um anjo da morte. Mas há uma interpretação alternativa que eu acho que é muito interessante. Vamos ver. E a interpretação alternativa seria a seguinte: e aconteceu que no caminho para a hospedaria, Yod-Heh-Vav-Heh o encontrou, pedindo a morte, desejando a morte. Então Yod-Heh-Vav-Heh encontrou a ele, a Moisés, desejando a morte. E isso seria uma alternativa, seria nós pensarmos que Moisés, nessa passagem, ele estaria mais uma vez sendo desafiado pela sua angústia, pelo seu medo, pelas suas emoções em relação a essa tarefa tão importante quanto difícil, que é comparecer perante Faraó, o homem mais poderoso da face da terra, para uma tarefa que Deus, Yahuwah, Yod-Heh-Vav-Heh, disse que faria por ele, já o ajudou, ele várias vezes ele pediu para ser dispensado dessa tarefa. O Criador, o Eterno, ele colocou Arão para o ajudar, mas aqui, numa estalagem, nas proximidades do Egito, onde dizem os sábios que já estava entrando na área da cidade, né? Já dava para ver onde Faraó se encontrava. Ele fraqueja e pede para morrer. E é interessante que esse pedir para morrer de Moisés, nós temos isso no profeta Jeremias, que diz, seria bom eu ter sido um aborto. Nós temos Elias desejando morrer quando ele é ameaçado por Jezabel. E nós temos isso como também uma experiência do próprio Moisés. Quer ver? Vamos lá. Há um precedente no livro de Números, capítulo 11, quando o povo reclama, e reclama até do maná, né, que Deus provê. Moisés se angustia grandemente e ele ora a Yod-Heh-Vav-Heh. E ele diz assim: por que afligiste a teu servo? Por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocastes os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo, fui eu que o gerei, para que me dissesses, leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste a seus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Por que choram a mim e dizem, dá-nos carne para que possamos comer? Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço, mata-me, mata-me. E se encontrei favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha desgraça. Viram? Todos, até o grande profeta Moisés, ele é capaz de se angustiar, até desejar a morte. E isso aqui também, na verdade, tem um paralelo no desenho com Yeshua no Getsemane, né? Quando ele sua gotas de sangue, tamanha a angústia e a aflição. E ele ora, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O destino, né? Esse cálice que é o cálice de ser o resgatador, o libertador do povo, como Moisés aqui, ali naquela passagem de Êxodo 4, estava se dirigindo para aí, né?
mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Só que em Moisés nós temos então esse desenho aqui dessa angústia que pede, deseja a morte. Essa é a interpretação que o texto no hebraico permite tranquilamente. Bikesh. Existe um comentarista bíblico que interpreta essa passagem, esse versículo 24, da seguinte maneira, né? E aconteceu que a caminho em uma estalagem, ele se encontrou, Yahua se encontrou com ele e ele pediu para matá-lo. E daí surge uma hipótese bem diferente do que a gente está acostumada nos comentários. Que Moisés pediu para que Deus o matasse. Tamanho seria o seu pânico. Moisés pediu para matá-lo. E aí quando a Zípora, ela circuncida o filho bebezinho deles, que ainda não havia sido circuncidado, né? Ao saírem, né, a caminho do Egito, ela joga a carne do prepúcio do filho no pé de Moisés para lembrar a Moisés da promessa feita a Abraão de ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoado e ter uma terra prometida, porque Moisés, se ele não tivesse coragem de enfrentar esse chamado dele, né, tudo estaria a perder para o povo todo, mas esta mulher, ela estaria lembrando a ele da responsabilidade que ele tinha também para com seus próprios filhos em relação à circuncisão, ela usa a circuncisão porque através da circuncisão foi feita essa aliança da promessa de uma terra para um povo, cuja identidade estaria nessa circuncisão. Então, aqui a gente vê nessa passagem enigmática demais de Zípora, que ela é exatamente o que o Criador desenhou que uma mulher, uma boa esposa fosse. Ela fosse o suporte antagônico eficaz do seu marido, encorajando-o, indo com ele, encorajando, mas desafiando. Você pode mais, é possível sim, né? Não desista agora. Quantas de nós não faz isso? E os maridos que aguentam a pressão e aceitam esse desafio, cada um de nós sabe o quão valorosos eles são e mais se tornam, porque não desistem e porque também nós não abrimos mão de estimularmos a eles a crescerem, a desenvolverem todo o seu potencial. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a mulher, ela foi tirada da lateral do homem, porque de fato Deus fez originalmente os dois seres, um dentro do outro. A mulher foi tirada de dentro, porque a função dela tem a ver com o que é interior. O marido, ele estava do lado de fora, porque a função dele é a proteção para fora. Mas o Criador queria que nós sempre nos lembrássemos que num ponto remoto nós éramos um só, uma só carne, de forma que isso ficasse como uma lembrança na nossa malha orgânica, genética, da nossa confecção, porque esse é o projeto de Deus. Deixarão então os seus pais e se tornarão uma só carne, Bassar Errad, né? E aqui Zípora, ela faz essa função com primor, né? Ela desafia Moisés com aquilo que era a identidade daquele povo, onde Deus também tinha alocado uma maravilhosa promessa. E aí Moisés prossegue,
mas ela tem que desafiá-lo. Tu és para mim um esposo sanguinário, né? Tá aqui, olha a identidade, né? Eu tô fazendo isso aqui, nosso filho, para você lembrar. Isso é uma interpretação alternativa. Por quê? Porque é um texto enigmático, que não nos é dado totalmente do que se trata. O fato é que no verso 24, Yahweh encontrou com ele quem? E matá-lo. O hebraico, ele não tem tantas palavras assim. Então tem uma parte que é aberta para o intérprete, né? Aqui, no sentido de discernir qual é a história, né? Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e o lançou aos pés dele e disse: certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou ir. E no verso 26, quando a gente tem a tradução e desviou-se dele ou e o deixou ir, essa palavra aqui, vaiaref, vamos ver se ela pode significar outra coisa. No dicionário Strong aqui, essa palavra rafá, é traduzida como afundar, relaxar, deixar cair, estar desalentado. Mas então, e o deixou ir, quer dizer, pode ser, e ele relaxou, ele desistiu de desistir, de ficar desanimado, né? Então, a ação de Zípora teria sido bem sucedida em fazer com que ele progredisse. E é isso que ocorre na história. Eles prosseguem caminho para o Egito. E assim eu me despeço dizendo Shalom.